Hello everyone! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Teacher Fabi Montanari e hoje eu vou falar com você sobre os certificados internacionais, a importância desses certificados internacionais. Uma das grandes queixas que eu recebo dos alunos é justamente essa questão. Ter estudado ou estar estudando e não se sentir capaz de falar inglês na hora que precisa. Na hora que precisa parece que as palavras fogem da cabeça. Então, tudo isso, claro, é um processo, é isso que a gente faz, a gente pega na mão do aluno, a gente ajuda o aluno a caminhar, principalmente o aluno entender o momento que ele está. E eu não quero, o meu trabalho não é cuspir todas as informações em cima do aluno. Porque eu sempre falo, informação por informação tem aos montes na internet, a gente está na era da informação. Mas o que falta é clareza de qual é a informação que vai ser útil para você no momento que você tá. Porque se for uma informação, quando a gente está atendendo um aluno de nível básico, ele tem necessidades totalmente diferentes de um aluno de nível intermediário, que é diferente de um aluno de nível upper intermediate, que é diferente de um aluno advanced. Então a gente tem todas essas diferenças no atendimento. Isso é muito importante. Isso você precisa ter em mente. Qual é o momento que você tá? Certificados internacionais. Teacher, o que é isso? Qual a importância disso para mim? Eu devo pensar nisso? Depende do momento que você tá. Certificado internacional ele é muito mais do que uma prova de inglês, tá? Não entendam e não resumam a ideia de um certificado a uma prova de inglês, tá? Prova. Primeira coisa, uma coisa que sempre perguntam pra mim, eu vou esclarecer isso. Quando o aluno começa a estudar comigo e fala, teacher, você emite certificado? Existem duas coisas, tá? Existe o certificado que a escola pode emitir, e eu faço isso. A gente coloca pro aluno a quantidade de horas que ele estudou. Eventualmente o aluno precisa apresentar isso na faculdade, ele precisa apresentar isso no trabalho, ele precisa disso para efeitos de reembolso, se é a empresa que paga. E para controle mesmo, é uma satisfação para a gente saber que a gente fez determinada coisa. Então, para atender essa parte burocrática, a gente mostra ali. Só que existe uma coisa muito importante que você precisa ter em mente. Quando a gente está fazendo um curso de inglês, todo curso de inglês é curso livre. Curso livre significa que qualquer pessoa pode fazer uma apostila, 2, 3, chamar de básico, intermediário, avançado e, enfim, fez ali dentro daquele método o curso dele, o curso de inglês, método XYZ, tá? Só que nesse sentido, se dentro desse método XYZ for atestado que você é um aluno de nível avançado, porque você concluiu o curso, isso não garante que você realmente seja avançado, que o seu inglês seja avançado. A primeira coisa que isso significa é que você é avançado dentro daquele método. Não é que você é avançado. Talvez, tá? Talvez você não seja avançado em todos os níveis. Em todos os níveis não. Você não seja avançado de fato. Por que isso? Eu já trabalhei em empresa, tá? Já trabalhei em empresa no universo corporativo. E aí você tinha a pessoa lá, recebia o currículo da pessoa com inglês avançado. E quando você vê a pessoa na prática, ela trava, ela tem muita insegurança ali, ela, às vezes, não só pela talvez a dificuldade técnica do assunto ali, que ela é nova na área, mas às vezes falta o inglês mesmo. Mas fala, poxa, eu fiz o avançado eu fiz o avançado de tal escola. E por que eu não falo? Não consigo falar direito ainda? É justamente, pode ser por causa disso, tá? Então, o avançado de determinado método não garante que necessariamente seja inglês avançado. Vamos separar o joio do trigo, isso é muito importante. O segundo ponto que a gente coloca aí é a questão de ser internacional. Então, se você tem um certificado da escola que você estudou, ele pode não significar nada além de um pedaço de papel. Inglês avançado mesmo, a gente prova na prática. É na hora que a gente está falando.
E existe, os certificados internacionais, eles são alinhados com o padrão internacional de nivelamento. E isso é uma garantia maior para o aluno, tá? De fato, o certificado internacional, ele é uma garantia, ele é uma prova para o mundo de que você tem um determinado nível de inglês. Não é naquele método que você é avançado. Você tem inglês de fato avançado. Por quê? Ele é feito baseado no quadro comum europeu, qualquer que seja o certificado internacional. Eu vou falar de alguns aqui que são os mais comuns que eu costumo trabalhar. Mas pode ser que existam outros, podem não, existem vários outros que são geralmente feitos por universidades dos Estados Unidos ou do Reino Unido, e aí você pode ter essa necessidade diferente. Então, as empresas, elas assumem, elas aceitam muitos certificados, elas pedem. Então, quando você tem um certificado internacional para colocar no seu currículo, aí sim. Então, quando eu recebo um currículo de um professor para trabalhar na nossa equipe, se ele tem um certificado internacional, eu já sei o que esperar dele na entrevista. Quando ele não tem um certificado internacional, a gente sempre avalia. Todos os certificados internacionais, eles são baseados no quadro comum europeu, que é um padrão internacional. Então, a gente tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, A2 são os níveis básicos. Eles significam que o aluno ele tem condições de se comunicar em inglês dentro de algumas condições mais básicas. Dentro uma apresentação, fazer check-in, check-out no hotel, ir para um restaurante, fazer compras, se apresentar de uma maneira mais simples. Se você estiver viajando de avião, sentar alguém do seu lado, você vai conseguir conversar de assuntos mais básicos, o que você faz, onde você mora, para onde você está indo, se você está indo a passeio ou a trabalho, você consegue colocar todas essas informações. Quando você passa do A2 para o B1, os módulos B1, B2, os níveis B1, B2, eles são independentes. Então, são alunos que têm um domínio de inglês e conseguem conversar num contexto mais amplo. Então, aí uma pessoa que precisa usar para trabalho, para uma reunião de trabalho, que o objetivo inicial é conseguir trabalhar, usar o inglês para trabalho, para uma leitura, para uma apresentação, uma reunião, B1 para B2, ele é muito bom. Um aluno de B1 já consegue fazer isso. Um aluno de B1 dedicado, tá? Não é só um aluno de B1 que abre o livro na hora da aula e tá esperando o tempo passar. Mas um aluno de B1 dedicado consegue fazer isso perfeitamente. E aí ele vai continuar avançando. A partir do nível B2 para C1, ele já sai do nível independente e ele já entra nos níveis proficientes, C1, C2. Então o nível C2, que a Raquel colocou aqui, é o nível mais avançado dentro do quadro comum europeu. Então significa que já tem um amplo domínio, um domínio proficiente das competências do uso da língua. Então consegue falar, ler, ouvir, escrever dentro de situações formais, dentro de situações informais. Então você consegue fazer isso. E aí existem uma coisa que todo mundo acha que é certificado internacional, é o TOEFL ou o IELTS. Tanto o TOEFL quanto o IELTS, eles são muito comuns para quem está indo buscar uma vaga de trabalho no exterior, para quem está... Muitas empresas solicitam esses certificados. A questão principal é a gente falar do TOEFL e do IELTS, só para voltar aqui o raciocínio. O TOEFL e o IELTS, eles são provas internacionais. Elas não são certificados. Por quê? TOEFL e IELTS, eles têm tempo de validade. TOEFL são 2 anos, o IELTS eu não me lembro de quanto tempo, tá? Mas o TOEFL são 2 anos. Por quê? Porque a maneira que a prova ela é estruturada não significa... O certificado ele é algo mais aprofundado. Ele tem raízes mais profundas. A prova ela é mais rasa, ela é uma fotografia do momento. Por isso que o TOEFL ele tem que ser renovado a cada 2 anos, dependendo da sua necessidade de uso. Então, por quê? Você vai ficando enferrujado. Sabe aquela história, eu parei de estudar por um tempo, eu tô ficando enferrujado? É isso que acontece. Não é que você não sabe, mas você enferrujou. Então você vai ter que treinar de novo. Entende? Se de repente você treina natação para competir, você ficou 2 anos sem treinar. Quando você voltar, você não vai ter o mesmo nível de performance daquela pessoa que continua nadando por esses 2 anos, nem que seja 15 minutos ali. Entende? Então essa diferença ela é fundamental para entender. Certificados, eles trabalham todas as habilidades que você precisa para desenvolver, para falar um idioma. É ler, escrever, falar, ouvir. Então o certificado ele é mais aprofundado. Por isso que geralmente certificados têm validade permanente.
Os certificados de Cambridge, por exemplo. A Countdown ela é um centro aplicador dos exames de Cambridge. Então a gente prepara o aluno para fazer essas provas. E para cada nível desses níveis que eu falei, existem certificados equivalentes a cada nível. Todos eles, quando você tem esse certificado, você tem condições de dizer que você tem um determinado nível. O certificado, o C2 aqui que ela colocou, se você tiver o B1, eu já sei o que esperar. Uma empresa, o RH de uma empresa sabe o que esperar de um aluno com nível B1. Sabe o que esperar de um aluno com nível A1 ou nível A2. Então esses certificados, eles têm essa segurança. Vem daí, tá? Com relação ao que a Raquel colocou, essa questão de ter problema com sotaque. Sotaque acho que todo mundo tem. Eu também tenho. Se eu pegar um sotaque muito diferente, quem acompanha a gente aqui com frequência sabe que eu sou muito fã de séries, principalmente britânicas e escocesas. Eu estudei lá quando eu fiz intercâmbio, então, mas ainda assim, por exemplo, uma série escocesa que tem muito famosa, Outlander. Agora vai vir até a 6ª temporada agora. Só que Outlander é uma série que, por conta do vocabulário específico de inglês escocês, que a gente não tem o hábito de escutar, é uma série que exige um esforço maior para compreensão, natural. A pronúncia é diferente, a entonação é diferente, as palavras, o vocabulário. Então, por exemplo, em inglês americano, em inglês britânico, a gente fala de beautiful, ou beautiful, né, na pronúncia britânica. No escocês, eles falam bonny. Então, a beautiful girl, no inglês escocês, eles usam na série a bonny lass. E aí você ouve bonny lass, você não teve nenhum livro falando bonny lass. Então a questão não é do seu nível de inglês. Eu vou te falar até para você se policiar, não é falar de insegurança, mas eventualmente vai ter gírias e vão ter expressões que são locais, de uso local, e que você vai travar, você vai dar uma enroscada ali. E isso acontece dentro do Brasil, por exemplo. Né? Aqui dentro do Brasil a gente tem essa questão. Se você pegar, eu sou de São Paulo, não sei de onde, eu queria até saber de onde vocês estão vendo a gente. Coloca aqui, né? De onde que é, principalmente se for de outros estados aqui de fora de São Paulo. Mas estive no Nordeste recentemente, tenho família lá, na Paraíba. As pessoas lá me perguntaram dos meus filhos e falaram assim: e os seus bruguelos? E até eu entender que bruguelo era moleque. Então, entendeu? E não significa que eu não fale português. Fala, e os seus bruguelos vieram? Meu bruguelo, do que você tá falando? E é o equivalente ao guri pro sul. E, então, indiano e chinês, eles são um caso à parte de inglês, entende? Você tem que... Quando você vai trabalhando com... Eu já trabalhei com indiano também na empresa onde eu trabalhava. E era um desafio. Depois você acostuma, né? Jales, doutora Ana Paula, muito bem. Mas, então, assim, eu tenho certeza que em Jales talvez existam expressões que não tem aqui na capital. Aqui, eu tô em Santo André, tá? Talvez a gente use expressões aqui que não se usa no interior de São Paulo. Mas essa do bruguelo, eu falei, me explica, traduz. Eu falei, os seus meninos, seus filhos. Eu falei, bruguelo, então é moleque. Moleque pequeno. Bruguelo e bruguela, menino e menina. Então é uma expressão local. E eu não tinha como saber, né? Então, essas questões todas a gente precisa considerar na hora que tá... Isso, cuidado para... Se for isso, você não pode se deixar abalar por conta dessa... Não é uma falta de competência que você não desenvolveu. Bruguelo. Não é uma falta de... No Sul se fala guri, em São Paulo fala moleque, né? E no Nordeste, pelo menos em João Pessoa, tá? Na Paraíba, é bruguelo. Bruguela e bruguela, eu aprendi português ali. Fora outras expressões que eles usam. E isso não tem nada a ver com a competência, o domínio do idioma. Então, nessas situações, não entender uma palavra, você vai fazer assim, desculpa, eu não entendi o que você falou. Pode ser em inglês, pode ser em português, pode ser em qualquer idioma. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Depois de um tempo você acostuma. Então hoje, se me perguntaram de novo dos meus bruguelos, eu vou saber. Eles estão falando dos meus filhos, tá? Então, certificados de Cambridge, vamos voltar aqui pro assunto agora. Se vocês não tiverem dúvidas, eu estou entrando na fase final já para explicar. Os certificados de Cambridge, eles têm validade permanente. Nos Estados Unidos existem os certificados de Michigan também, que são tem universidades que adotam.
Se você tem, por exemplo, Cambridge, e você vai fazer uma universidade nos Estados Unidos, eles costumam aceitar, pedir equivalência. Mas tem que considerar, claro, cada caso, cada universidade e tudo. Para a empresa já é muito bom. Os RHs costumam considerar isso quando você coloca no currículo, que você tem um certificado X, tá? Então você tem um certificado, por exemplo, First Certificate, que é o primeiro certificado. First Certificate in English, que é o primeiro certificado. Ele é equivalente de nível B1. Por que ele é o First Certificate? Na verdade, ele já é o 4º ou 5º. A partir de 8 anos, as crianças já podem tirar certificado internacional. Teacher, mas tem validade internacional? Tem uma validade internacional, mas assim, ainda são certificados mais de níveis iniciais. Eu acho que a grande importância desses certificados mais básicos é pela experiência de você participar de um certificado, que é diferente de uma prova, né? A prova a gente aplica para os alunos, mas o certificado é toda a experiência. Por exemplo, pelo menos os de Cambridge que a gente aplica, que a gente prepara os nossos alunos para esse certificado, e até agora a última turma fez em junho, a última turma de First Certificate. Então a gente vai para um lugar em São Paulo, a prova vem da Inglaterra, recebe todas as informações direto de Cambridge, vem um envelope lacrado direto de Cambridge, que é aberto ali na frente. O examinador coloca ali na frente do aluno, tem todo um ritual que é diferente de você sentar para fazer uma prova de inglês. Entende? Então isso é legal, eu acho que essa experiência conta muito para todo mundo. Os certificados mais básicos, de níveis mais baixos, ainda que talvez não vai te garantir. Se você tiver um certificado de nível abaixo do First Certificate, provavelmente você não vai ser aceito numa universidade por conta desse certificado. Ele vai, sim, vamos falar, tá, você tem um nível A2, então você precisa, para você encarar de repente um curso universitário, você precisa de um nível mais alto, você vai precisar elevar isso daí. Mas é pela experiência. Para as crianças, por exemplo, a partir de 8 anos, eles têm os níveis iniciais de certificado e, as crianças adoram fazer essa provinha assim, porque é um certificado, não é a prova de inglês, é um certificado. Então, é bem legal isso daí. E eles já vão entrando na importância do estudo, da rotina. Muita gente pergunta, né, e eu ouço isso, eu falo, inglês é chato. Eu já ouvi isso, tá? Eu sobrevivo com isso. E porque assim, às vezes as pessoas acham que aprender um idioma vai ser um passe de mágica. Eu sempre quero deixar isso muito claro. Todos os vídeos que eu gravo pra vocês, conteúdos, as aulas, eu sempre quero deixar isso claro, que é muito possível a gente aprender a falar inglês. Só que claro que não vai ser só na diversão. Nenhuma criança aprende só na diversão. Passou dos 5, 6 anos, a gente precisa começar a estruturar ali algumas questões. Mas isso é perfeitamente possível fazer sem sofrimento. O que eu quero mostrar para a aluna é que quando a gente tem clareza de objetivo, de onde eu tô, para onde eu vou chegar, quanto tempo eu vou levar, quando eu consigo mostrar para o aluno e gerenciar a expectativa dele, do que ele vai conseguir atingir, eu acho que isso vale para tudo, seja, sei lá, para o treino físico que você está querendo começar, não é só o projeto verão, né, que vai valer, é você entender tudo que tem por trás. E eventualmente, talvez você tenha mais facilidade com alguns assuntos dentro da rotina ali de estudos e menos facilidade com outros. Mas é nessa hora que você tem menos facilidade que, por exemplo, a minha atuação é essa, é te ajudar, é entender que ali você vai ter mais dificuldade, eu já sei onde o aluno vai ter dificuldade. E ali eu vou ajudar ele a contornar. Seja uma dificuldade de reading, seja uma dificuldade de speaking, e fornecer ferramentas de modo que o aluno se sinta apoiado para ele continuar. Entende? Então, tanto no preparo para o certificado internacional, eu acho que o certificado ele é talvez um troféu para quem passou por esse processo. E isso é muito legal, que aí você fala para o mundo. Então, por isso que a gente toma muito cuidado dentro do nosso método da Countdown, é que todos os módulos sejam alinhados com o quadro comum europeu. Porque eu sei que um aluno intermediário comigo, ele é intermediário no mundo. Se ele for fazer um curso na Inglaterra, um aluno de intermediário aqui, ele vai estar no nível intermediário lá. Então, é esse gerenciamento de expectativa, porque de fato eu estou ajudando o aluno a avançar. Entende? Faz sentido tudo isso que eu falei?